Apocalipse capítulo 11, versículo 19.5, a arca do concerto na Babilônia. O comentário diz: existe a possibilidade da arca ter sido levada para a Babilônia quando Jerusalém e o templo foram saqueados em 586 a.C. Eu separei aí o texto de 2 Reis, capítulo 25, versículos 13 a 15. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa de Yahvé, como também as bases, o mar de cobre que estavam na casa de Yahvé, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata. Ou seja, a possibilidade é que nesse momento eles tenham levado todas as peças, o altar do incenso, que era de ouro, e também a arca, né? Só que não é falado, né, qual peça específica eles estavam levando. O castiçal nós sabemos que eles levaram. Como eu disse, está lá em Daniel capítulo 5. O comentário prossegue. O livro apócrifo de 2 Macabeus, escrito próximo do ano 100 a.C., diz que Jeremias escondeu a arca. Assim diz o texto. Acha-se escrito nos documentos relativos ao profeta Jeremias que foi ele quem ordenou aos cativos tomar o fogo, como se acaba de contar, e que o profeta, dando-lhes um exemplar da lei, recomendou-lhes não esquecerem os mandamentos do Senhor e não se deixarem seduzir à vista dos ídolos de ouro e de prata e dos ornamentos dos quais estavam ornados. Conjurou-os, entre outros avisos, a não afastarem a lei de seu coração. O escrito mencionava também como o profeta, pela fé na revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando se dirigisse à montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, tapou a entrada. Alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhes que esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com eles de misericórdia. Bom, é interessante que esse texto histórico, né, ele realmente foi escrito no Antigo Testamento. Nós acreditamos que esse livro não é inspirado por Deus, ele não faz parte da nossa Bíblia, né? Porém, não é impossível que isso tenha realmente acontecido, que Deus tenha usado Jeremias para guardar a arca, esconder a arca, e ela será encontrada durante a grande tribulação. Nesse caso, eles teriam que procurar aonde? Eles teriam que procurar no monte onde Moisés subiu para ver a terra, porque, segundo esse texto que relata essa tradição, o local onde Jeremias escondeu foi no monte onde Moisés viu a terra. O comentário diz: como Jeremias era da linhagem sacerdotal, tinha maior acesso à arca do concerto e poderia ter tomado essa atitude. Não é impossível que a história seja verdadeira, mesmo estando em um livro apócrifo. Judas extraiu uma história verdadeira de um livro apócrifo, quando falou do combate entre o arcanjo Miguel e Satanás, que disputavam a respeito do corpo de Moisés. Está no versículo 9 da sua epístola. Mas como a obra citada trata de texto apócrifo, não podemos usá-la
como referência, ou seja, Judas foi inspirado por Deus, tá ok? Então a única coisa que eu estou dizendo nesse texto é: uma obra apócrifa não significa que ela contenha só mentiras, tá ok? Ela só não é inspirada por Deus para não ter nenhum erro. Então, ela pode conter fatos verdadeiros, como um livro de história do Brasil tem, e pode conter enganos, ok? O comentário prossegue. Outra tradição diz que a arca foi escondida no monte do templo, em alguma caverna, para que os babilônios não a levassem. Essa tradição não consta em nenhuma obra. Então, segundo essa tradição, quando os babilônios invadiram, qual a maior preocupação dos israelitas? Era com a arca. Porque a arca ser tomada era como, vamos dizer, Deus ser escravizado. No caso dos filisteus, quando eles tomaram a arca, eles colocaram ela, digo, em honra, lá diante de Dagom, o deus dos filisteus. E Deus fez com que Dagom estivesse caído prostrado, no dia seguinte caído prostrado e todo quebrado, porque aquela arca ela era um símbolo da presença de Deus. Então Deus pode ter usado algum judeu, que poderia ser até Jeremias mesmo, ou outro, no momento da invasão dos babilônios, o que eles teriam feito? Existem realmente muitas cavernas, nos montes de Israel, que eles usavam, principalmente os macabeus, segundo a história, usavam para fazer ataque aos exércitos gregos, ok? E essas cavernas eram usadas em tempos antigos. Davi, para entrar em Jerusalém, ele usou uma dessas cavernas, um desses túneis, que diz a história que ligava uma fonte que ficava fora dos muros até a parte interna de Jerusalém. Então, nessas cavernas subterrâneas que haviam, onde estavam as fontes de águas, nessas cavernas, tá bom, poderia ser escondida a arca. É o que alguns supõem. Nós não temos como ter certeza. Como eu disse, essa tradição ela não consta em nenhuma obra. Já a tradição de que Jeremias teria guardado essa arca consta nessa obra apócrifa. O comentário prossegue. No Apocalipse, João vê a arca no templo celestial. Essa visão certamente representa uma retomada da aliança entre Deus e os descendentes de Abraão. Então, como eu disse, a aparição da arca no templo, no céu, no momento em que as duas testemunhas foram mortas, e pelo que nós vimos também, deve ocorrer na metade da grande tribulação. Então esse é o momento também em que Deus está retomando a aliança com Israel. Por quê? Está crescendo o número de convertidos a Jesus em Israel. E provavelmente quem não estiver já convertido a Jesus estará pelo menos olhando com carinho especial para a profecia do Antigo Testamento, porque hoje nós sabemos que uma grande quantidade de judeus não estão nem aí para as profecias, mas quando eles verem as dificuldades, a perseguição do anticristo, então eles devem começar a orar, a olhar com carinho para as profecias do Antigo Testamento. Então, essa aparição da arca no templo no céu, ela marca exatamente esse momento em que Deus então está retomando a sua aliança com Israel. Prosseguindo, considerando que a arca aparece no momento que as duas testemunhas morrem, tudo indica que ela aparece no meio da grande tribulação, no momento que a aliança entre o anticristo e Israel é rompida. Ou seja, esse romper da aliança significa que Israel viu alguma coisa nesse homem que não combina com a profecia. Esse homem não é o Messias. Nós fomos enganados. Então, nós vamos agora rever a nossa atitude.
É interessante, hoje nós encontramos judeus, rabinos em Israel falando o seguinte: olha, nós não vamos mudar a nossa religião, nós estamos esperando o Messias e ele não é Jesus, nós não vamos mudar a nossa religião, nós podemos voltar para os campos de concentração, mas nós não vamos mudar a nossa religião. Mas pela profecia, eles mudarão. Esse momento da metade da grande tribulação é exatamente o momento em que Israel está renascendo religiosamente para Deus. Podemos dizer que talvez seja o momento em que o espírito do homem, o espírito do corpo humano, está começando a entrar no corpo, como no vale dos ossos secos. O comentário prossegue: o que levará os israelitas a romperem a sua aliança com o anticristo? A sua atitude de assentar-se no templo de Deus querendo parecer Deus. Essa é a mais provável. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, está escrito sobre o anticristo: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bom, o anticristo, então, ele estará enganando as nações e enganando Israel por um determinado momento e vai, então, planejar tomar o lugar de Deus no templo que estará construído. Então, esse momento, tudo indica que é a grande tribulação. O comentário prossegue: alguns afirmam que o anticristo levará uma imagem sua para ser adorada no templo. Mas o texto parece falar dele assentar-se no lugar da arca do concerto, que representa a presença de Deus para receber adoração. Então, ou a arca terá sido encontrada e o anticristo vai querer se colocar lá ao lado da arca, tá bom? Ou a arca ainda não terá sido encontrada nesse momento, na metade da grande tribulação, e aqui eu estou colocando uma hipótese, que o anticristo falará: olha, eu sou o Messias e eu posso ficar aqui no lugar de Deus para receber o pedido de perdão do povo, o Yom Kippur do povo, o pedido de perdão do povo. Então, essa é uma possibilidade. E isso causaria, então, o rompimento dessa aliança. O comentário prossegue: talvez a arca do concerto seja encontrada pelos israelitas após eles romperem a sua aliança com o anticristo. João ter visto a arca no templo celestial pode simbolizar a arca sendo encontrada na terra. Bom, onde? Já coloquei algumas possibilidades, nós não temos como saber se realmente eles vão encontrar a arca na terra. Porém, é bem provável que eles realmente encontrem a arca na terra. O comentário prossegue: tudo indica que esta atitude do anticristo ocorrerá no meio da grande tribulação e será a grande responsável por Israel romper essa aliança. Independente da arca ser encontrada fisicamente na terra, o simbolismo dela estará cumprido. Deus voltará a habitar no meio do seu povo. A quebra da aliança na terra é bem recebida no céu, ou seja, Israel, durante a grande tribulação, dará uma demonstração de conhecimento das Escrituras, de como receber o Messias, e conseguirão interpretar que esse homem está enganando. E como eu disse no outro vídeo, Israel, que até esse momento estará aliado ao anticristo e terá recebido a marca da besta, Israel então rompe essa aliança e se livra da marca da besta. O comentário prossegue: enquanto a aliança entre Israel e o anticristo estiver de pé, estarão desfrutando de paz e segurança. Então, esse texto que nós veremos agora, o apóstolo Paulo, ele profetiza do que acontecerá com Israel
durante a grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Bom, então o apóstolo Paulo diz que chegará um momento em que Israel dirá o seguinte: olha, a paz e segurança, ou seja, as alianças, né, que Israel vem fazendo, e a aliança final com o anticristo vai causar um cessar-fogo. Nesse momento, hoje é dia 17 de maio de 2021, nós estamos tendo um conflito entre Israel e os palestinos. Como eu disse em aulas passadas, esse conflito e a questão palestina deve ser o estopim, né, da guerra entre o anticristo e Israel, porque a arma que eu vejo hoje que o anticristo terá nas mãos quando ele chegar no mundo, ou se ele já está no mundo, provavelmente já está no mundo, a arma que o anticristo terá para pressionar Israel, e se Israel não aceitar, eles condenarem Israel. Qual é a arma? Nas guerras, principalmente dos 6 dias e a guerra do Yom Kippur, em 1973, Israel conquistou territórios, conquistou partes de Jerusalém e territórios que lhe pertencem pela profecia, mas que a ONU não havia dado esses territórios para Israel. A ONU já condenou Israel por estar nesses territórios e já ordenou que Israel deve devolver esse território aos árabes. Por que Israel não é condenado em definitivo? Porque os Estados Unidos têm o poder de veto, e com esse poder de veto, os Estados Unidos, ele impede que essas resoluções da ONU sejam consumadas contra Israel. Então, se o anticristo fizer uma aliança com Israel, vamos dizer, hoje, 17 de maio, tá ok? O anticristo fez essa aliança com Israel e a igreja é arrebatada. O anticristo, uma das coisas que ele vai colocar nesse acordo de paz é esse cessar-fogo, tá bom? E os palestinos, de alguma maneira, receberem alguma recompensa por eles abrirem mão de Jerusalém, porque Israel não quer abrir mão de Jerusalém. E o anticristo, ele quer a confiança de Israel para ele tomar o lugar de Deus, assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o que o anticristo fará? Uma aliança em que vai causar um cessar-fogo, os palestinos, o Hamas, vai parar de jogar os seus foguetes contra Israel. Outros países, como Irã, que dizem que Israel tem que ser destruído, esses países vão aceitar o Estado de Israel, pelo menos por 3 anos e meio. Mas nesse período em que o anticristo, então, consegue causar essa paz e segurança temporária para Israel, é que ele vai querer, então, ganhando a confiança, tomar esse lugar que, na verdade, pertence a Deus. E, como eu disse, esse momento, talvez a Arca do Concerto ainda não tenha sido encontrada. É o mais provável, que ela seja encontrada depois. Ok? E o anticristo, então, ele vai querer tomar o lugar da Arca do Concerto. Templo construído. Vocês não têm a quem levar o incenso, né, e levar também o sangue do bode para poder conseguir a expiação, o perdão dos pecados das pessoas. Então tragam diante de mim. E ele vai então oferecer ser o substituto da arca. Essa é uma hipótese, essa é uma possibilidade. Bom, a paz e a segurança, o apóstolo Paulo profetizou, e isso está de acordo com o que Daniel também profetizou no capítulo 9. Esse é os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Esse ponto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, já está no decorrer da segunda parte da grande tribulação. Quanto tempo depois, nós ainda não sabemos, mas esse já é o período que vai se seguir após o rompimento da aliança entre Israel e o anticristo. O comentário prossegue. Mas repentinamente virá uma grande destruição, dor que cresce como as dores de parto,
Quando Deus prometeu acabar com o cativeiro do seu povo, Jeremias os via com dores de parto. Jeremias 30, versículo 6 diz: perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que, pois, vejo a cada um com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tem tornado macilento todos os rostos? Sendo a grande tribulação a última das 70 semanas de Daniel, concluímos que restam 3 anos e meio para se cumprir a profecia de Isaías, porque o Senhor consolará Sião e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Ou seja, está próximo, talvez 3 anos e meio, já está no decorrer desses 3 anos e meio, não temos como saber com precisão. Mas esse momento em que a arca aparece no templo celestial, certamente é na segunda parte da grande tribulação. O comentário prossegue. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca do Concerto, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, dia do perdão. No final da grande tribulação, eles entrarão no Santo dos Santos, chegarão ao lugar onde Deus se faz presente. Mais à frente eu vou falar ainda sobre exatamente esse dia do perdão na grande tribulação, e que deve marcar o fim da grande tribulação.